Agora eu vou fazer a programação. Eu clico aqui na parte dos blocos. Eu vou começar colocando uma variável global chamada servidor. Um dos dois dispositivos tem que ser necessariamente o servidor. Então eu vou colocar uma variável global servidor. Vou começar iniciando ela como falso. E aí eu conecto aqui, falso. Em seguida eu vou iniciar aqui em screen. Essa função é chamada quando o aplicativo é aberto, quando a tela é inicializada. Então, ao iniciar, eu vou atribuir um certo nome no componente apelido. O texto do meu apelido seja alguma coisa. Tem que arrastar no lugar certo. Vou colocar um texto, por exemplo, nome 1234, digamos. Então, vou juntar um texto, nome, underscore, e aí vou escolher um número qualquer. Então, um número inteiro aleatório. Então, vou escolher um número aleatório de 1000 até 9999. Então, o nome vai ser nome, underscore, 4 dígitos aleatório. Além disso, eu preciso iniciar o meu serviço Bluetooth. E eu vou pegar aqui e criar uma função para isso, um procedimento. Nesse procedimento, eu quero executar uma sequência de ações. Então, esse procedimento eu vou chamar de iniciar. O procedimento iniciar, eu vou essencialmente iniciar o Bluetooth e dizer que eu não estou conectado por enquanto. Então, eu vou pegar meu servidor Bluetooth e eu vou dizer de um jeito ou de outro que eu estou só aceitando conexões aqui. E aqui eu coloco um texto sem nada. Eu vou alterar aqui em screen o título da tela 1, que é o que aparece lá no topo, colocando aqui no lugar certo. Vou colocar um texto aqui dizendo que o Bluetooth não está conectado. Vou garantir que a minha variável global aqui é servidor. Ajustar a variável global para dizer que não é servidor. Vou colocar esta variável específica, colocar em falso. E até o momento a gente está desconectado. Também vou desativar o meu temporizador. E aqui, ajustar temporizador como falso, porque eu não quero disparar as mensagens. E aqui em screen 1.inicializar, ou seja, quando eu inicio o aplicativo, eu preciso também chamar a função iniciar. Então eu vou puxar aqui chamar iniciar. E agora nós vamos criar as funções para exibir as mensagens no chat. Essa função ela vai ter... A minha ideia é que ela vai modificar esse histórico. Ela que vai exibir, seja lá o que tiver que exibir. Então, o que eu quero exibir? Eu quero primeiro colocar um parâmetro aqui. Vou colocar uma entrada. Então é assim que eu faço a entrada. Essa entrada eu vou chamar de texto.
Então eu vou ajustar o histórico texto da minha etiqueta. Vou ajustar para texto. Só que não é simplesmente isso. Eu não posso desconsiderar o texto que já estava lá antes. Então, eu vou fazer uma operação que se chama concatenação, como essa daqui. Eu vou junto o texto que eu recebi com o texto anterior, pulando uma linha. Então, vou juntar três coisas, na verdade. O texto que já existe, uma coisa que representa uma linha nova e o histórico que já existe. Está bem aqui, histórico.texto. Para pular uma linha, a gente representa desse jeito, barra invertida N. E como anteriormente, nós precisamos chamar a função exibir dentro da função iniciar. Agora vamos fazer a programação do botão conectar. Com a ação conectar, a gente vai fazer duas coisas. Uma coisa antes, uma preparação, e depois uma ação que acontece depois que a gente escolhe que a gente quer conectar. Essa ação conectar ele vai exibir a lista de dispositivos Bluetooth que a gente já tem. Então eu vou ajustar os elementos que ele vai exibir aqui. Eu vou colocar uma propriedade que está no meu cliente Bluetooth, que são os endereços e nomes. Aqui ele vai listar todos os dispositivos que tem disponíveis para se conectar. Para isso aqui funcionar, depende do meu Bluetooth estar ativado. Então, se o Bluetooth não estiver ativado, aí sim eu vou pedir para mostrar um alerta para pedir para a pessoa ligar o Bluetooth antes de pedir a conexão. Então, cliente Bluetooth.ativado. Só que eu quero saber se ele não está ativado, então eu vou usar o não. Então, se ele estiver ativado, isso é falso e não acontece nada. Agora, se ele estiver desativado, aí sim ele vai ter que entrar no então. Para exibir o alerta que eu quero, eu vou justamente colocar agora que eu vou usar o meu notificador. Notificador. Mostrar alerta. O meu aviso vai ser um texto cuja mensagem é: por favor, ative o Bluetooth nas configurações. Então, primeiro está feito. Agora, depois que eu confirmar quando o dispositivo que eu quero escolher, aí de fato eu tenho que estabelecer uma conexão com ele. Eu vou começar exibindo um texto que eu estou tentando me conectar. Então eu vou chamar a função exibir. Então eu vou colocar um texto. O meu texto eu quero dizer que eu estou conectando a algum dispositivo. Só que esse dispositivo eu não tenho como saber a priori. Então eu vou juntar isso com a escolha que foi feita aqui. Como é que eu sei qual é a escolha? Eu vou usar uma propriedade deste botão que eu acabei de acionar. Então vou aqui em ação conectar e vou escolher o seleção que a pessoa fez. Então aqui eu vou escrever agora conectando coloco um espaço para exibir aqui. Pronto.
Então, antes, quando a gente configurou aqui, a gente configurou para aceitar a conexão. Agora, se ele ainda está aceitando, parar de aceitar, porque eu vou me conectar em outra pessoa. Então vem em controle, coloco um se o servidor Bluetooth está aceitando, então eu preciso fazer ele parar de aceitar. Essa função aqui, prontinho. Isso que a gente está fazendo é o cliente tentando se conectar a outra pessoa. Então isso quer dizer que eu vou me conectar num outro dispositivo. Se não. Acontece uma coisa, se não, acontece outra. Eu vou primeiro tentar conectar na escolha que eu fiz. Chamar cliente Bluetooth.conectar. Quando eu tento conectar em alguma coisa, ele pode dar certo ou dar errado. Se der certo, eu vou fazer uma coisa. Se der errado, eu vou tentar desfazer tudo. Então, eu vou conectar aqui no endereço ação conectar, o endereço que eu escolhi, que é seleção. Então, se der certo, eu vou ajustar a variável global servidor para... Ele está informando que isso aqui não é o servidor, é o cliente. E eu vou ajustar o título da minha janela. Vou ajustar o título da minha janela para Chat Bluetooth Cliente. Eu vou precisar criar mais duas funções aqui que eu não criei antes. Essas funções eu vou chamar de enviar. E aqui eu vou chamar de conectado. Eu vou usar essas duas funções aqui em cima, por isso que eu já estou criando agora. As duas funções vão ter parâmetros que eu vou adicionar aqui. Vai ter uma entrada da função enviar, que eu vou chamar de mensagem. E uma entrada da função conectado, que eu vou chamar de verdadeiro ou falso. Essa função conectado eu vou ajustar já, mas eu vou saber, aqui eu vou saber se eu consigo me conectar com sucesso ou não. E aqui eu coloco que eu me conectei, beleza, e o outro procedimento eu vou enviar a mensagem para o outro dizendo que eu com o meu apelido já estou conectado. Então, meu apelido está armazenado numa caixa de texto, então por isso eu preciso juntar com alguma coisa. Espaço conectou. E aí vou pegar a propriedade que está aqui no apelido, que é apelido.texto. E vai ficar meu apelido conectou. Vai ser a mensagem enviada para outra pessoa. Isso aqui é o que acontece se der certo. Se der errado, eu vou simplesmente chamar a função iniciar aqui, que vai reiniciar tudo. Então, chamar iniciar. Pronto. Então agora vamos fazer a função conectado e a função enviar. E a função enviar.
a gente precisa de dois procedimentos diferentes. Se esse é o servidor, ela faz uma coisa, mas se não é o servidor, ela faz outra. Mas essencialmente elas fazem coisas bem parecidas. Então eu vou enviar um certo texto. Esse é o texto que tiver aqui na mensagem. Só passar o mouse ali e ponto. Se for um cliente, eu encontro a mesma função e envio a mensagem que tiver lá. E aí, para registrar que eu estou enviando isso daqui, eu vou chamar a função que exibe texto para também incluir as mensagens que eu estou enviando. Então, eu vou colocar aqui exibir, vou chamar a função exibir dentro da função enviar, depois do texto que eu acabei de mandar. Mensagem. Ela vai pegar a mensagem que tinha aqui, colocar no topo e vai pegar as mensagens anteriores, pular uma linha e colocar a mensagem no topo. A função enviar está pronta, vamos fazer a função conectado. Essa função conectado ela é simplesmente para ajustar a interface, para habilitar e desabilitar os botões. O botão conectar, por exemplo, não pode estar ativo quando a gente já está conectado. Então vou fazer exatamente isso, vou ajustar o botão enviar de acordo com a gente estar ou não conectado. Vou aqui ajustar a propriedade ativado do ação conectar. Botão enviar, temporizador e o botão de desconectar. Caso eu esteja conectado, eu quero que o botão enviar esteja habilitado e que o botão conectar esteja desabilitado. Então aqui o botão enviar ponto ativado para, aí eu pego o parâmetro verdadeiro ou falso que vai vir da minha função ali de baixo. O ação conectar ele vai ser o oposto, porque quando a gente receber o verdadeiro, quando ele estiver conectado, quero que ele desabilite. Quando estiver desconectado, quero que ele reabilite. O temporizador e o botão desconectar seguem a mesma lógica do botão enviar. Então ele está habilitado se a gente estiver conectado. Assim como também só vai desconectar se estiver conectado. Agora precisa acontecer alguma coisa para a gente aceitar conexões. Então vamos lá. Então digamos que eu vou pensar que agora eu sou o servidor do chat. Quando a conexão de fato for aceita, vamos exibir o texto de que a conexão foi aceita. A gente chama a função exibir com texto. Vamos colocar aqui o texto conexão aceita. Tem que lembrar de ajustar também a variável servidor para verdadeiro, porque agora somos o servidor. Da mesma forma que a gente ajustou o screen 1 aqui, a gente pode ajustar para chat Bluetooth servidor. Ali eu só copiei e colei o mesmo trecho. E agora eu vou chamar a função conectado, como eu fiz aqui, para verdadeiro, que é a mesma coisa que eu já fiz aqui. Então eu vou só replicar esse bloco aqui e encaixar aqui. Então com isso a gente já consegue enviar as mensagens, né? Que eu já programei aqui. Essa função é o que faz a gente enviar as mensagens. Agora precisamos de um mecanismo para receber as mensagens. E essencialmente é para isso que a gente faz, para isso que a gente usa o temporizador. Ele é como se fosse um relógio que vai ficar disparando um evento uma vez por segundo,
que é o que a gente configurou lá, e toda vez que ele disparar, a gente vai ver se tem alguma mensagem nova para receber. O jeito de receber mensagens é diferente se você é servidor ou se você é cliente. Então a gente precisa saber do que se trata, né? Se é um servidor ou se é um cliente. Se for servidor, a gente vai receber a mensagem de um jeito. Se for cliente, a gente vai receber de outro. E como é que a gente sabe se tem alguma mensagem sendo enviada, né? A gente usa esta propriedade aqui, bytes disponíveis para receber. Então a gente vai ter que verificar se existem bytes disponíveis para receber ou não. A gente faz assim, se. Então a gente precisa fazer o seguinte: se isso daqui é maior do que 0, ou seja, se tem alguma coisa para receber, aí sim eu vou receber o texto. Eu vou exibir o texto que eu tenho para receber. Vou chamar a função exibir e o texto é simplesmente tá aqui. O texto tem uma função prontinha para receber o texto. Só que o Bluetooth é um protocolo que precisa converter bytes em texto. Então ele vai receber um texto do tamanho de certo número de bytes. E qual é o tamanho desses bytes? Na verdade, é essa mesma propriedade de bytes disponíveis para receber. Então tá pronto. Então isso aqui é o que deu certo. Então, para ficar legível, vou colocar mais para baixo aqui para ficar legível. Então, retomando, se uma vez por segundo eu vou verificar se é de um jeito para o servidor, de outro jeito para o cliente. Se for para o servidor, eu vou verificar se tem alguma coisa disponível para receber e exibir o texto que de um certo tamanho. Se for cliente, eu vou fazer uma coisa muito parecida, tão parecida que eu posso só duplicar isso daqui e mudar as propriedades. Eu tiro esse daqui e vou tirar esse bloco aqui e vou substituir pelo do cliente. Vou colocar aqui cliente, bytes disponíveis para receber maior que 0. Então, se tem qualquer coisa disponível para receber, exibe o texto equivalente. Então, vou chamar receber texto, duplico esse daqui, bytes disponíveis para receber. Prontinho. Então, uma vez por segundo, a gente vai tentar receber o texto que já está disponível. Então, agora a gente precisa fazer os últimos ajustes aqui. Então, a gente vai dar funcionalidade para os botões enviar, limpar e sair. Vamos começar com o botão de limpar, que é muito simples. Que é simplesmente apagar o histórico. Então, eu vou pegar aqui a etiqueta que eu chamo de histórico. Eu vou ajustar o texto de histórico para um texto vazio. Então o botão enviar vai ser também uma coisa bem simples, que a gente já tem uma função enviar aqui. Então uma coisa se é servidor, outra coisa se é cliente. Então quando eu clicar, eu vou só chamar a função enviar e tenho que dizer qual é a mensagem. A mensagem eu quero que seja o meu nome, disse, espaço, alguma coisa. A mensagem tem que ser meu nome. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou juntar 3 sequências de texto. O meu nome, disse e o texto que eu escrevi. Então, primeiro eu vou colocar aqui 3 coisas, 3 entradas. Então, aqui eu coloco o meu apelido, ponto texto. Vou colocar um texto aqui.
espaço disse, dois pontos, espaço. E a mensagem. A mensagem está aqui, texto mensagem. Texto mensagem ponto texto. Prontinho. O botão sair vai simplesmente fechar a aplicação e o outro desconectar, desconecta. Vamos começar com o botão desconecta. Fazendo o seguinte. Quando eu clicar com o botão desconectar, eu quero desconectar da outra parte. Para sair da aplicação, eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou criar uma função que chama as duas coisas diferentes. Então eu vou criar mais uma função que eu vou chamar de desconectar. Para desconectar, vou primeiro modificar outra parte. Então vai ser, vou enviar uma mensagem dizendo que estou indo embora. Então vou colocar aqui o apelido, ponto texto. E aqui o texto, vou colocar espaço, desconectou. Só que isso não basta. A gente tem uma função para o servidor desconectar e uma função similar para o cliente desconectar. Então, se for servidor é de um jeito, se for cliente é de outro. Então, aqui, se global é servidor, a gente vai usar servidor Bluetooth.desconectar. Se for cliente, a gente vai colocar cliente Bluetooth.desconectar. Aí a nossa funçãozinha conectado, que é aquela que desabilita os botões, a gente vai chamar ela e falar que não estamos mais conectados. Então vai mudar para falso. E aí ela vai habilitar os botões certos e habilitar o botão de conectar. E a gente chama a função iniciar, que é onde a gente faz uma configuração inicial, que é para aceitar conexões novas. Agora aqui no botão desconectar ficou fácil. A gente vai chamar desconectar, que faz todo esse procedimento que a gente acabou de colocar aqui. O botão sair vai fazer uma coisa bem parecida. A gente vai chamar a função desconectar e usar uma função que está disponível aqui em controle, fechar a aplicação. A gente usou a função para ficar mais simples. A última coisa que a gente precisa fazer aqui é mais para a gente descobrir que está tudo em ordem, a gente saber exibir erros eventualmente que podem acontecer ao tentar estabelecer a conexão com outro dispositivo. E aí tem um bloquinho especial para isso. Screen ponto ocorreu erro. E tem algumas variáveis aqui dentro. Ela disponibiliza qual foi o componente, qual foi a função, o número do erro e a mensagem. Isso pode ajudar a gente a depurar. E como a gente já sabe exibir um texto, a gente vai usar a função exibir com as informações que a gente precisa. Então nós vamos concatenar uma série de textos aqui. Então primeiro eu vou dizer que aqui é um erro, espaço. Então eu vou colocar o código do erro aqui, o número do erro. Só que às vezes só isso não vai adiantar, então vamos colocar mais coisas aqui. Por exemplo, vou colocar um espaço aqui para separar, que obteve um erro numa função que foi numa certa função do código. Pode ter sido um erro quando eu tentei receber mensagem, quando eu recebi mensagem, quando eu tentei enviar mensagem. E vou colocar mais um aqui. A última coisa que eu preciso é de fato descobrir o que aconteceu, qual é o código, em que função e o que aconteceu. Então vou só colocar mais um espaço aqui.
espaço, 2 pontos, vou colocar 2 pontos, espaço, e a mensagem. E aqui eu adiciono mais 2 espaços no juntar para indicar qual foi o componente que deu erro. Isso encerra a parte da programação do aplicativo.